Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Luz Divina. Aí onde está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, na clarividência, ore comigo. Ore comigo, ó Deus da vida, ao Senhor que dá sabor à nossa existência. Oremos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sendo o nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demónio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ela impere. E vós, príncipe da milícia celeste, com este poder divino, hospedai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo, para a perdição das almas. Por Cristo, nosso Senhor, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Naquele tempo, Jesus entrou em certa povoação e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que, sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Entretanto, Marta atarefava-se com muito serviço. Interveio então e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que me venha ajudar. Diz-lhe que me venha ajudar. O Senhor respondeu-lhe: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirado. Palavra da salvação. Glória ao Senhor por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos no âmbito da relação. Ontem ouvíamos a relação do bom samaritano com o sacerdote e com o levita. Hoje a palavra de Deus coloca-nos diante de uma outra relação. Jesus no seio de uma família. Sabemos que Marta e Maria eram as irmãs de Lázaro, os três irmãos que eram amigos de Jesus. E no seio desta relação familiar faz-me lembrar, e vou contar um episódio. Um casal, amigo meu, tem um filho chamado Salvador. E um dia o Salvador foi a uma Eucaristia. E lá estava o Senhor Padre e calhou este Evangelho de estar atarefado, de fazer as coisas. E o Senhor Padre, em jeito de pergunta retórica, colocou essa questão. O que é mais importante? É fazer o almoço em casa por o marido ou ir à missa? E o Padre respondeu ele mesmo: claro que é fazer o almoço para o marido e não ir à missa. E o Salvador do banco voltou-se para os pais e disse: pai, o Padre enganou-se, pois não? E é isso, caríssimos irmãos e irmãs. Quando não sabemos e não percebemos a importância da Eucaristia, então vamos dizer os maiores disparates do ponto de vista espiritual que possamos imaginar. A Eucaristia, Papa Bento XVI dizia isso no seu livro Jesus de Nazaré, é realmente, e citando naturalmente o Catecismo da Igreja Católica e a Lumen Gentium, a Eucaristia é o culmen da vida cristã, ou seja, é o princípio e o ápice, ou seja, é o princípio e o fim da vida cristã, ou seja, aquilo que dá consistência à nossa existência enquanto cristãos, aquilo que alimenta a nossa vida do ponto de vista da fé, é a Eucaristia. E, portanto, não nos deixemos enganar por doutrinas falsas, erradas e vãs, que nos tiram do verdadeiro foco, da verdadeira meta, e nos colocam noutro sentido, em outro lugar. Não, o Papa Bento XVI, refletindo o capítulo 4 do Evangelho de São Mateus e também São Lucas, vai refletir sobre a realidade do pão. A tentação no deserto. Jesus está no deserto e o demónio diz-lhe: se tu és de verdade, de veras filho de Deus, transforma estas pedras em pães.
E Jesus vai dizer: não sou do pão vivo o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Minha irmã, o Papa Bento XVI vai dizer então, ou seja, no mundo em que vivemos, muitas vezes coloca-se essa oposição entre o pão da subsistência terrena e o pão da vida. Claro que o pão da vida, aonde não falta o pão da vida, também não faltará o pão da subsistência. Quando nós comungamos conscientemente, com fé, com amor e devoção, o corpo e o sangue do Senhor, então desperta-se aqui uma outra lógica, a lógica da partilha, a lógica do cuidado, a lógica de andar ao encontro do irmão. E, portanto, o pão da vida é o pão mais importante. E as duas irmãs, e aqui é onde quero chegar, Marta e Maria, vivem duas perspectivas completamente diferentes. Maria percebe que o fazer é importante, mas percebe que o estar com Jesus, aos pés de Jesus, é mais importante do que qualquer outra atividade. E Marta, ou seja, Maria percebe esta realidade a partir de que perspectiva? A perspectiva de que o Senhor nem sempre o teremos connosco. Mas o trabalho é algo que está ali sempre e podemos fazer a qualquer momento. E, portanto, é mais importante estar com o Senhor. É mais importante. Atenção! Também foi uma lógica durante séculos entre a interpretação desta passagem entre a vida contemplativa e a vida ativa, ou seja, a vida monástica e a vida secular, ou seja, os padres monges, ou seja, os monges e os padres do século, ou seja, os padres diocesanos. Mas a verdade é que não se coloca uma oposição. As duas realidades são importantes para a nossa vida. Podemos dizer é como um pássaro que precisa de duas asas para voar. São Paulo vai dizer que o trabalho dignifica o homem. E se o trabalho dignifica o homem, nós temos então a plena consciência de que o trabalho é importante, mas a oração é a alma, é o princípio vital. Podemos dizer que o trabalho é o corpo e a oração é a alma. E então nós percebemos que a posição de Maria é aquilo que dá consistência e vida ao corpo, a oração. Marta, 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 andas muito inquieta. Maria escolheu a melhor parte. Com isso, Jesus remata e finaliza qualquer outro tipo de discurso e interpretação que possa ser feito. Não há nada mais importante do que a oração. Não há nada mais importante do que a palavra do Senhor. Não há nada mais importante do que a comunhão do corpo e do sangue de Jesus. Não há nada mais importante do que estar nesta intimidade e na presença do Senhor. O lugar da presença de Deus, caríssimos irmãos e irmãs, é a igreja, é a nossa casa, é o nosso carro, é em todo lugar. Mas há lugares onde o Senhor está sob maneira esplendorosamente. E assim na hóstia consagrada, e assim na igreja, mesmo que eu reze em casa, eu tenho a obrigação de participar da vida comunitária. Esta vida que é vivida na alegria, é vivida com entusiasmo, é vivida com fé, é vivida com ânimo. E, portanto, minha irmã, ao olhar para esse texto, quando Jesus ia a caminho, entra numa aldeia e uma mulher, Dona Marta, recebeu em sua casa outro aspecto importante, o acolhimento. O acolhimento. O cristão é aquele que sabe acolher. E lamento dizer, mas muitas das nossas comunidades tornaram-se lugares inóspitos, ou seja, lugares em que não há esta sensibilidade para o acolhimento. O outro que chega sente-se marginalizado, relegado, por uma realidade abstrata. Então, hoje o Senhor quer chamar-me a atenção, quer chamar-nos a atenção a todos para sermos mais hospitaleiros, sabermos acolher os nossos irmãos, que a nossa comunidade, a nossa igreja, a nossa paróquia, os nossos grupos sejam lugares de inclusão, ou seja, onde as pessoas entram para serem transformadas. Entramos para que Deus transforme o nosso coração, para que Deus transforme a nossa mentalidade, para que Deus transforme toda a nossa maneira de ser e de estar. Minha irmã, sem esta abertura, não estamos a exercer a caridade. Não estamos a exercer esta dimensão importante da vida cristã. O cristianismo nasce com esta realidade. Jesus acolhe. Jesus é o primeiro, é um modelo de acolhimento. E aqui na pessoa de Marta e Maria, Jesus nos quer transmitir esta ideia de que o cristão
é aquele que sabe acolher. E quem não sabe acolher o seu próximo ainda não é verdadeiramente cristão, porque o acolhimento é consequência do amor e o amor é consequência da presença de Deus em nós. Mas não podemos dizer. E aqui queremos finalizar esta breve reflexão, chamando a atenção então primeiro, nós somos convidados a sermos acolhedores. A dimensão da hospitalidade. Não se pode ser cristão sem ter esta dimensão. Segundo, descobrirmos que o mais importante é a oração. A oração é o cerne da nossa vida. A oração é o centro da nossa existência. A oração é o caminho que conduz ao Pai. A oração é aquilo que vai transformar toda a nossa vida. E terceiro, caríssimos irmãos e irmãs, percebemos que junto de Jesus nós temos a melhor parte. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Nossa Senhora, São José e São Miguel, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.